Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje nós iremos falar do livro Capitães da Areia e os assuntos abordados ao longo da obra. O livro Capitães da Areia é um romance do escritor brasileiro Jorge Amado, escrito em 1937. Conta a história de um grupo de crianças e jovens abandonados que vivem nas ruas de Salvador, na Bahia. Eles formam uma espécie de comunidade, são ajudados pelo padre até ser restrito pelo bispo, a vivendo à margem da sociedade e sobrevivendo através de furtos e outros pequenos crimes. A narrativa explora a marginalização, a pobreza e a falta de oportunidades para estes menores, destacando a dureza de suas vidas e as consequências do abandono. Conflito social. O livro denuncia a injustiça social e a pobreza que leva crianças à situação de rua. A falta de oportunidade e o abandono do Estado colocam os meninos em uma situação de conflito constante com a sociedade. O filme retrata a vida de meninos de rua em Salvador, na Bahia, e a forma de como eles são excluídos da sociedade. A obra também aborda a violência e a marginalidade que esses meninos enfrentam em seu dia a dia. Provoca também a reflexão sobre os conflitos sociais e a necessidade dos mais vulneráveis. No livro Capitães da Areia, os personagens enfrentam conflitos internos profundos, como busca por identidade, que o personagem como Pedro Bala e Dora lutam para entender quem são, desejo versus dever, o dilema entre os desejos pessoais e expectativa do grupo, esperança e desespero, sonhos de um futuro melhor versus a dura realidade, conformismo versus rebeldia, decisões sobre se conformar ou lutar contra a opressão, sentimentos de desamparo, busca por pertencimento e seguranças. Esse conflito reflete lutas universais por dignidade, sonhos e relações humanas em condições adversas. Em Capitães de Areia, o conflito com a lei ele acaba sendo um tema bastante recorrente. Os meninos de rua, que são os personagens principais desse livro, eles acabam tendo que lidar com a polícia e outras autoridades que os perseguem e os reprimem, pois aos olhos dessas pessoas, eles são vistos como marginais e são frequentemente detidos e maltratados pela polícia. Com tudo isso que eles passam, eles ainda têm que lidar com a falta de proteção e apoio das instituições sociais, o que acaba deixando eles vulneráveis à exploração e à violência. Conflito moral. Pedro Bala, líder do grupo Meninos de Ruas em Capitães de Areia, enfrenta um conflito moral profundo. Ele, como líder do grupo, sente a responsabilidade de proteger e cuidar de seus companheiros. No entanto, isso o coloca em situações difíceis, onde precisa tomar decisões que podem afetar a vida de todos. Ele também é forçado a lidar com a violência e a injustiça que os meninos de ruas enfrentam diariamente, tendo que decidir se deve usar a violência para se defender e proteger seus companheiros ou deve buscar outras formas de resolver os problemas. Ao longo do livro, podemos ver que Pedro Bala evolui como personagem, aprendendo a lidar com seus conflitos internos e tomando decisões mais conscientes, começando a questionar a violência e a buscar formas mais pacíficas de resolver os problemas. Em Capitães de Areia, o conflito existencial dos personagens é intrínseco à sua vida marginalizada e à sua luta pela sobrevivência. Eles vivem em um mundo de exclusão social, onde são constantemente confrontados com a injustiça, a violência e a falta de oportunidades. Esses conflitos se manifestam na forma como eles se relacionam entre si, com a sociedade e com o próprio destino. Um conflito existencial, também conhecido como crise existencial, refere-se a um período de intensa reflexão e questionamento sobre o propósito, significado e valor da própria vida. É um momento de dúvidas e angústias em relação à existência, ao lugar no mundo e à função que se desempenha. O conflito central em Capitães de Areia reside na luta dos meninos de rua contra a marginalização e a desigualdade social que os afeta. O grupo, liderado por Pedro Bala, tenta sobreviver em um mundo que os rejeita, cometendo furtos e assaltos para se manterem. No entanto, eles também enfrentarão conflitos internos, como a tensão entre a necessidade de sobreviver e a preservação da sua identidade como capitães, que representam uma alternativa à sociedade. O livro critica a falta de oportunidades
e recursos para os pobres e marginalizados, que são excluídos da sociedade e não têm acesso à educação, saúde e outros serviços básicos. E para finalizar os assuntos abordados sobre o livro, com o nosso grupo sendo composto por Anne Caroline, Henri Gomes, Icame Costa, Lenária Silva, Ítalo Santos, Thaís Rufino e Vanuele Barbosa. Muito obrigado pela atenção e tenham uma boa noite.